Ok. Então, na última aula que eu tive com vocês, nós estudamos as leis de Mashiach que o Maimônides traz, certo? Se lembram? Então, eu queria só finalizar hoje, para a semana que vem começar um outro programa, tá? Então, eu não sei se vocês trouxeram ou não, né? Trouxeram aquela aula? Não. Ok, então tudo bem, a gente estuda de cor. Eu acho que não sei se eu ainda tenho xerox, acho que não. Então tá bom. Eu leio para vocês, a gente vai falar muito hoje de cor também. Então vamos ler. Ele traz o seguinte: da mesma forma, a pessoa não deve calcular finais, datas da redenção messiânica. Os sábios disseram que inspire-se o espírito daqueles que calculam os finais. É melhor que a pessoa espere a redenção e acredite no princípio desta ideia, como explicamos. Vou dar uma introdução aqui, contar um pouquinho da história. Ótimo, muito bem. Exatamente, tem o capítulo 12, no final da Alahá, da lei 2, antes do 3, é o trechinho que eu li. Então lá, o Maimônides fala sobre finais. O que é um final? É assim, tem um versículo no profeta Daniel, os dois últimos versículos, onde nesse versículo está escrito a data da vinda do Mashiach. Tem lá, feliz é aquele que espera e chegará ao ano, não me lembro agora, 3.000 alguma coisa, depois de 1.000 e poucos, que foi cancelado, o Tamid. É uma coisa assim que não dá para entender, está muito um código ali, não está claro. Mas a gente sabe que aquele versículo fala sobre a data da vinda do Mashiach. Então, existem pessoas que podem tentar calcular essa data baseado nesse versículo. E os sábios no Talmud, eles, como se fosse rogar uma praga para aquelas pessoas que tentam fazer isso. Eles falam, não faça isso, não calcule. Por quê? Porque as pessoas calculavam e Mashiach não vinha naquela data. Isso causava uma decepção no povo e diminuía a fé. Então os sábios não queriam que essas pessoas calculassem, eles rogaram uma praga. Então a pessoa que faça isso, que saia de sua consciência, que fique um pouco louca, para ninguém acreditar nele. Mas o problema todo é que os próprios sábios do Talmud, que falaram essa proibição, eles apontaram datas. Existiram outras pessoas, outros sábios que também apontaram. O próprio Maimônides, que escreveu isso no livro dele, apontou uma data provável para a vinda do Mashiach. Narmânides apontou uma data, 5.118, eu acho, se não me engano. Depois teve a data do Admor Azaken, 5.666. Esse foi do Rabi Rashab, eu acho. Teve algumas datas por grandes tzadikim, por grandes ursos, que foram apontadas como datas prováveis para a vinda do Mashiach. E está escrito que não pode, mas eles fizeram isso. Como? Então existem algumas explicações, algumas interpretações sobre isso. O Maimônides, isso que ele fala que não pode, isso é para começar a fazer cálculos baseados naqueles versículos. Mas um grande tzadik, que tem os olhos espirituais, que ele vê a parte espiritual do mundo, ele consegue ver datas bem prováveis para a revelação do Mashiach, para a vinda do Mashiach. Não através de cálculos, mas ele vê datas verdadeiras. Infelizmente, até hoje, não tivemos esse mérito de uma data dessa se concretizar. Mas em todas essas datas aconteceram acontecimentos ligados com a vinda do Mashiach. Eu vou dar uma para vocês. Tinha um grande sábio, conhecido como Hidá, é o rabino Chaim Yosef David Azulay. Ele foi rabino-chefe da cidade de Hebron, em Israel, onde tem a caverna, onde estão enterrados os patriarcas Abrão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Leia. E Adão e Eva também estão lá. Então tem 4 casais lá. Em hebraico, essa caverna é chamada de Meará. Meará é caverna. A Marpelá, dobrada. Porque ela é dobrada em casais. Tem 4 casais lá. Então esse rabino, ele era rabino-chefe de Hebron, desse local, na época do governo turco-otomano em Israel, ou seja, aproximadamente 230 anos atrás, devia ser, que ele vivia. E ele escreveu um livro de Kabbalah. Ele tem uma história muito interessante, esse rabino.
entre parênteses, vou contar a história dele, já que tocamos no nome dele. Na época dele, teve um sultão da Turquia que veio visitar Israel. E nisso que ele veio visitar Israel, ele foi até Hebron, e o guia mostrou lá as coisas, inclusive essa caverna. E quando eles estavam na caverna, o guia mostrou um local, ele falou, olha, lá embaixo estão enterrados os patriarcas do povo judeu, Adão e Eva, só que lá embaixo existe uma tradição que ninguém pode entrar, porque quem entra lá não sai vivo. Então ninguém entra lá embaixo, tem essa pedra aqui, que a gente move para ver, então, mas não entra. Ok. Mas o sultão quis dar uma olhada, eles empurraram um pouquinho a pedra, ele agachou para ver, e quando ele agachou, a espada dele saiu da bainha e caiu lá embaixo. E caiu lá embaixo, ele ficou muito... Ele queria muito aquela espada, porque aquela espada para ele é como se fosse um troféu de guerra, tinha um valor estimoso muito grande. Ele já tinha feito algumas guerras e matado muitas pessoas com aquela espada, ele queria aquela espada. Então ele mandou 2 soldados dele para buscar a espada. Amarraram os soldados com uma corda, desceram os soldados. Depois de 2, 3 minutos, puxam os soldados, estavam mortos. Ele pegou 4 dos seus melhores soldados, amarrou, desceram os soldados com a corda. Mas depois de alguns minutos, puxam esses soldados, estavam mortos. E ele ficou muito preocupado, porque de um lado ele não queria perder os soldados, mas de outro lado ele queria a espada. Aí o guia teve uma ideia. O guia falou, majestade, eu tenho uma ideia para o senhor. A reza dos judeus é uma reza muito forte. O senhor decrete que se sua espada não estiver aqui, dentro de 30 dias, que o senhor vai expulsar todos os judeus dessa cidade e vai se apoderar de todos os seus bens. Aí eles vão rezar pelo senhor. O sultão gostou da ideia e soltou o decreto. Os judeus realmente começaram a rezar, começaram a pedir, começaram a jejuar, estavam todos aflitos, não sabiam o que fazer. No final dos 30 dias, o rabino Haim Yosef David Azulay, esse rabino, ele falou, eu vou buscar a espada. Naquele dia ele jejuou, ele rezou, ele foi no mikve, tomou um banho ritual, ele amarrou a corda, desceram ele, e ele chegou lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, ele estava desamarrando a corda, então ele viu uma pessoa forte, vindo em direção a ele. Ele ficou morrendo de medo, ele falou, meu fim, e começou a rezar porque ele entendeu que não tinha mais saída. Ele entendeu o que aconteceu com os outros soldados, tinha uma pessoa lá. E aí a pessoa se aproxima dele e fala, não tenha medo, você é dos nossos. E ele perguntou, quem é você? Aí ele respondeu, essa pessoa, uma frase em hebraico, Eved Avraham Anochi. Eu vou explicar o que é. De acordo com o Midrash, existiram 11 pessoas que não faleceram. Por exemplo, o profeta Elias, escrito que ele subiu para o céu com uma carruagem de fogo, certo? Escrito no Tanakh. Enoque, está escrito que Deus tirou ele, que ele não morreu. Teve 11. Mashiach é um deles. O rei Davi, tem uma música em hebraico que a gente canta. Não sei se vocês já ouviram essa música. David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. Alguém escutou uma vez essa música? Não, escutou, Fábio? Uma música bem popular, assim. O que significa essa música? David, o rei de Israel, vive e existe. A gente canta. E realmente, ele é um daqueles que não faleceu. Tem versículo no Salmo que fala, acho que é Salmo 89, eu acho. Chaim Shalmimcha natata lo orech yamim olam vaed. Que David pediu para Deus vida. E Deus responde para ele, já teve um descendente seu que já me pediu, eu dei para ele vida eterna, que é o Mashiach. Mas tudo que um tzadik pede, Deus concede. E Deus deu para ele depois também. Está escrito que ele faleceu aos 70, certo? Mas, mesmo assim, isso aos nossos olhos, de acordo com a Torá, ele continua vivo. E um desses que continua vivo também é o Eliezer, o escravo do Abrão. Escrito que ele não faleceu. Por quê? Porque quando ele estava voltando com a Rebeca, ele foi pegar a Rebeca para casar com Isaac, e eles fizeram uma viagem longa, a Rebeca e o escravo, o Eliezer. Então Isaac perguntou para ele, aconteceu alguma coisa no caminho? Ele falou, não, patrão, está tudo em ordem. Então aí o Isaac deu uma bênção para ele, e com essa bênção ele está vivo até hoje. Então tem alguns assim, Yaakov Avinu, o patriarca Yaakov, está escrito que ele não morreu, tem várias histórias sobre isso,
mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Talvez outro dia a gente entre mais em detalhes. Um deles era o Eliezer, o escravo do Abraham. E era ele que estava lá embaixo na caverna. Então, quando ele perguntou, quem é você? O homem respondeu, Evet Abraham Anochi, eu sou escravo do Abraham. Essa é a mesma frase que ele usou quando chegou, quando ele se apresentou para o Betuel, o pai da Rebeca, para pegar a Rebeca em casamento e levar para Isaac. A mesma frase. Então, ele se acalmou um pouquinho, o rabino, ele estava em estado de choque, demorou um pouquinho, ele se acalmou, e o Eliezer falou, com certeza, eu sei que você veio fazer aqui, você veio pegar a espada, certo? Um momentinho, eu vou trazer ela para você. Então ele entrou, daqui a pouco ele volta com a espada. Aí o rabino já estava mais calmo, e ele viu que o negócio estava interessante. Ele falou, posso também conversar com o seu patrão? Aí ele falou, olha, eu primeiro preciso de uma autorização, eu não posso assim. Ele falou, ok. Ele entrou, daqui a pouco ele volta e falou, você foi autorizado, vem comigo. Eles entraram, e aí conta que o rabino teve um contato com Avraham Avinu, com o patriarca Abrão. Não conta se ele viu, mas se ele foi no túmulo, não conta, no livro não conta os detalhes, como foi esse contato, mas que ele teve um contato que ele, como se fosse falou, se comunicou, e o Abrão no meio perguntou, você está gostando daqui? Ele falou, estou sentindo aqui como se fosse a porta do paraíso. E realmente está escrito que a gente sobe lá para cima, nossas almas, através dessa caverna. Então eu sinto que aqui era a porta do paraíso. Então Abrão falou, você quer ficar conosco? Ele falou, sim, eu quero ficar aqui. Ele falou, então você sobe, você devolve a espada, porque meus filhos estão esperando isso. E amanhã de manhã você vai estar conosco aqui, então. Então ele voltou, devolveu a espada. Foi uma festa no povoado judaico de Hebron. E naquela noite ele ficou a noite inteira revelando os segredos da Kabbalah. No final da noite ele falou uma reza que nós falamos aqui, que é o Shema Israel. E quando ele terminou a reza, ele deitou e faleceu. Naquela noite, uma das coisas que ele revelou foi a data da vinda do Mashiach. A data da vinda do Mashiach. Que data que ele colocou? 5.750. 5.750, nós estamos em 5.773, foi 23 anos atrás. Quanto que dá isso? 1990, certo? Em 1990, eu me lembro, eu estava em Israel. Foi quando aconteceu a Guerra do Golfo. A gente entrava, eu me lembro, você entrava numa loja em Israel, estava escrito lá um sticker, um adesivo. Esse ano vem Mashiach, esse ano Mashiach se revela. Realmente, Israel estava uma expectativa muito grande, estavam com a guerra, então. E foi nesse ano que o Rebbe ele começou a falar, esse é o ano que Mashiach se revela, esse é o ano que Mashiach vem. Ele começou a falar, antes da Guerra do Golfo, ele trouxe a Guerra do Golfo, trouxe o Midrash, que isso era um dos sinais da vinda do Mashiach. E realmente, isso desencadeou um processo que a gente vive até hoje, onde, se Deus quiser, em breve, esse processo vai culminar com a revelação do Mashiach. Podemos depois falar mais sobre esse processo, entrar em mais detalhes, se Deus quiser, mas começou realmente um processo nesse ano. Então, foram apontadas datas, essas datas aconteceram realmente coisas nessas datas, enfim. Então, essa proibição de não mencionar datas é fazendo contas no livro de Daniel, mas quando vem um tzadik, um homem justo, ele aponta uma data, então a gente pode se apoiar nessa data e se esforçar para que nesse ano realmente a gente tenha mérito de ver o Mashiach. É interessante que em 91, o Rebbe de Lubavitch, ele falou algo que não era uma data, mas era algo, era algo mais que uma data. O Rebbe, em 1991, ele falou no Shabbat, no sábado, que estávamos lendo na Torá, a porção de Shoftim, juízes. Ele começou a explicar o conceito de juízes, ele começou a explicar que existe ainda profetas dentro do povo judeu. Ou seja, juízes tem um livro da Torá, do Tanakh, da Bíblia, que é juízes, certo? Quando acaba o Pentateuco, então você tem lá Yoshua, Shoftim, Josué, juízes, e assim vai.
juízes eram os líderes espirituais que existiam no povo judeu depois do falecimento de Moisés. Então tivemos vários juízes. Então ele começou a explicar o conceito de juízes, e daí depois ele entrou no conceito de profetas, que eles foram pessoas que também eram na época dos juízes e posteriores. Tinha o profeta Samuel, o rei Davi foi também um profeta, e outros, o profeta Natan, e assim por diante. Vários profetas nós tínhamos. E ele explicou que o conceito de profecia está escrito no Talmud, que depois que foi destruído o templo, o Beit HaMikdash, a profecia se elevou do povo judeu. Assim está escrito. Depois da destruição do templo, a profecia se elevou. Porque na época do templo existiam muitos profetas. Profetas muito grandes. Você tem 48 no Tanar, mas tinham 3.000. A gente sabe que tiveram 3.000 profetas no povo judeu. 48 são mencionados. 2.952 não tem nome deles. São profetas talvez menores, ou anônimos, ou enfim. Mas está escrito na profecia de Bilam que a profecia voltará ao povo judeu antes da revelação do Mashiach. Anos antes, a profecia vai voltar. O que é um profeta? O profeta é alguém que ele prevê algo que vai acontecer e aquilo acontece em todos os detalhes, certo? Se aquilo não acontece em todos os detalhes, então aquilo não é uma profecia. A profecia não falha, ela é exata em todos os seus detalhes. Quando um profeta ele fala uma profecia ruim, aquilo pode não acontecer. Por quê? Porque Deus é todo piedoso, se o povo se arrepende, aquilo pode ser anulado. A gente tem um exemplo no Tanar, o profeta Jonas. Ele foi até a cidade de Nínive, na Babilônia, e lá ele gritava: daqui a 40 dias essa cidade será destruída. 40 dias a cidade será destruída. O povo se arrependeu, como está escrito lá na história, e Deus poupou a cidade. Ok? Mas quando é uma profecia boa, então aí as leis falam que ela não é revogada. Mesmo que o povo vá para um mau caminho, pode demorar talvez um pouquinho mais, mas aquilo acontece. E acontece em todos os detalhes, certo? Nenhum detalhe é furado. Ok, então, isso é o conceito de profeta. E o Rebbe ele falou que nas nossas gerações a profecia voltou. Começando com Baal Shem Tov, com o primeiro Rebbe de Chabad, Admor Azaken, e ele incluiu também como meu sogro era um profeta. O sogro dele na geração passada, ele foi o sexto Rebbe. Como meu sogro era um profeta. E depois o Rebbe fala, e a profecia do meu sogro foi continuada através dos seus alunos. Só que aqui o Rebbe nunca assim falava muito sobre ele. Mas todo mundo que estava lá entendeu claramente que o único aluno do Rebbe anterior, que era um profeta, era o nosso Rebbe. Certo? A gente via coisas muito grandes. Tão grandes como o Rabino Avram contou semana passada, na Guerra do Golfo, como a queda do bloco comunista, e outras coisas, muitas coisas pequenas também. Eu posso contar para pessoas particulares, eu posso contar algumas histórias, até mesmo da minha família. Eu tenho um tio, ele é israelense, minha tia é brasileira, irmã da minha mãe, eles moram em Israel. Quando eles casaram, meu tio não tinha emprego, e ele já tinha nascido 2 filhos, 2 crianças, meus 2 primos mais velhos, e eles não tinham quase comida em casa, eles estavam passando uma situação muito complicada mesmo. Minha tia falou: você pega um avião, vai para o Rebbe. E meu tio falou: mulher, olha, a gente não tem dinheiro para comprar casaco para o Shloime, meu primo. Você quer que eu pegue um avião para Nova York? Da onde? Ela falou: vou arrumar o dinheiro. Minha tia pegou empréstimos, pegou um dinheiro, comprou uma passagem para meu tio, botou ele no avião, ele viajou. Ele chegou lá no Rebbe, marcou previamente uma audiência particular lá. Naquela época o Rebbe ainda recebia as pessoas em audiências particulares, isso foi na década de 70. E meu tio entrou, e ele ficou com o Rebbe. E o Rebbe ele falou para o meu tio: bom, você vai abrir uma agência, uma empresa de contabilidade em Israel. E com isso você vai ter sustento. E para que Deus te abençoe, você tem que fazer algo espiritual, porque todas as bênçãos dependem de alguma coisa espiritual também, você não pode só trabalhar. Então você vai abrir também uma escola
para novos imigrantes russos que estão chegando em Israel. Uma escola judaica, com bases na Torá religiosa, para novos imigrantes judeus russos que estão chegando em Israel. Meu tio saiu de lá assim, louco. Por quê? Meu tio não tinha um centavo, abriu um escritório de contabilidade, tem investimento mínimo inicial, e depois ele nunca estudou matemática na vida dele. Porque meu tio sempre estudou em yeshivá, sempre em seminário rabínico, sempre estudou Torá, nunca estudou matemática. Como é que ele vai abrir um escritório de contabilidade? Depois, abrir escola. Meu tio estava perdido, mas ele sabia que se o Rebbe falou é para fazer. Então ele foi, eu não sei os detalhes, como ele iniciou esse escritório, não sei. Eu sei que ele abriu a escola, isso eu sei. E ele tem um sócio, então ele deve ter arrumado um sócio. Eu nunca perguntei para ele os detalhes disso, do início do escritório. Mas ele tem um sócio, então ele abriu com esse sócio e o negócio prosperou. O negócio prosperou. Ele arrumou um grande cliente, que são os kibbutzim. Kibbutz são, vocês sabem o que são kibbutzim? São, como é que é? São como se fosse uma comunidade agrícola. Hoje em dia já não é mais tão agrícola, mas originalmente naquela época são comunidades agrícolas, socialistas, onde todo mundo lá tinha uma cota, eles trabalhavam em conjunto, muitas famílias, centenas de famílias, e assim prosperaram. Era uma coisa interessante, era como se fosse era uma cidade, como se fosse uma cidade assim, muito interessante. E ele pegou um cliente grande que era tinha uns kibbutzim de um movimento chamado Shomer HaTzair. Eram muitos kibbutzim que tinha em Israel, dezenas. Ele pegou a contabilidade de todos eles e ele prosperou. E ficou uma pessoa muito rica, graças a Deus. Ele alugava um apartamento lá em Nova York e quase todo final de semana ele ia visitar o Rebbe. Viajava. O pessoal do aeroporto já conhecia ele. Toda quinta ele entrava no avião, voltava domingo. Era assim. Ele prosperou muito, sem saber fazer sabia fazer conta de somar, ele sabia, talvez de vezes, eu acredito que também, mas a contabilidade da empresa. Então o Rebbe viu que ele tinha que fazer isso e com isso ele ia prosperar. Tinha um outro, o Rabino Kunin da Califórnia, Shlomo Kunin. Ele teve uma época que ele ficou muito doente, ele foi no médico, e o médico falou, você está com aquela doença. Era num lugar assim muito delicado e o médico deu para ele 3 meses. E ele então não contou para a família, juntou todos os rabinos que trabalhavam para ele. Ele era o rabino-chefe da Califórnia, dividiu o trabalho e falou, vou passar 3 meses em Nova York. Pegou o primeiro voo e foi. Quando ele chegou lá, o Rebbe olhou para ele e falou, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar na Califórnia trabalhando? Ele falou, Rebbe, olha, mostrou para o Rebbe o laudo do médico, os exames. O Rebbe falou, peraí que eu vou dar uma olhada. Levou para o quarto. Depois de algumas horas, o Rebbe ele volta, manda entregar para o rabino, falou, vai trabalhar, volta para o trabalho. Não precisa mais fazer exame, volta para o trabalho. Ele voltou, isso há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás. Até hoje ele é o rabino-chefe da Califórnia. Dizem que, eu não sei os detalhes, mas dizem que o Rebbe pegou uma chapa onde tinha doença, ele apagou uma coisa ali, mandou ele voltar a trabalhar, alguma coisa assim. Não sei muitos detalhes dessa história. Enfim, a gente tem muitas e muitas histórias que a gente pode contar do Rebbe. Tem uma história do Yosef Yitzchak Butnik. Tinha uma certa reunião onde o Rebbe ele estava falando do teste do pobre e do teste do rico. O teste do pobre é que ele tem uma pobreza, ele tem dificuldade. E mesmo assim, apesar de tudo, ele precisa guardar todos os preceitos e se dedicar ao serviço divino, apesar de tudo. E o teste do rico é mais difícil. O teste do rico é saber que tudo que Deus dá para ele não é dele. Ele só está administrando. Oh, Shalom Aleichem, Camina Avraham, que bom te ver. Não é nada oficial. 15 minutos atrás, eu falei, eu vou dar um pulinho aqui. Que bom. Hoje eu estou com minha mulher no hospital. Aproveitar para avisar aqui. E no fim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, ótimo, tá estou bom. à disposição. Tá joia, Avraham. As meninas aí sabem muita coisa. De lá para cá. Tá ótimo, Rabino. Obrigado.
Ok. Então, onde estávamos? Ok, o teste do rico. O teste do rico, falou o Rebbe, é um teste muito forte. Por quê? É mais forte que o teste do pobre. Porque o rico ele tem que saber que tudo aquilo que ele tem não é dele, ele administra, mas é de Deus. Que Deus confiou nele e deu riqueza para ele distribuir, para ele dar também, apoiar os mais necessitados. Então isso é muito difícil, porque quando a pessoa se esforça nos negócios e tem bons resultados, às vezes ele atribui o sucesso a ele próprio. Atribui sucesso a ele. Ele acha que ele conseguiu aquilo. Que pela inteligência dele, pelo mérito dele, pela força dele. Então, para ele se desgrudar daquele dinheiro é difícil. Então, um teste grande. Então, ele falou, o teste de rico é mais difícil ainda. E aí o Rebbe parou e perguntou, quem quer ser rico? Depois que todo mundo escutou esse discurso. A maioria não ficou assim, apreensivo, não levantou o braço. Teve um que levantou o braço. O nome dele é Yosef Yitzhak Gutnick. E o Rebbe falou, então me procura sábado à noite, depois do Shabat. Ok, sábado à noite, ele foi até o escritório do Rebbe. O Rebbe, ele pegou, mais ou menos, não sei se ele desenhou o mapa da Austrália, de Sydney, ou Melbourne, não sei, de algum lugar. E o Rebbe falou, você vai até tal lugar e vai comprar um terreno aqui. Nesse local você compra um terreno. E lá você começa a fazer escavações. O rapaz falou, mas... Ele falou, você vai arrumar o dinheiro, então. Você não tem dinheiro para comprar o terreno, arruma o dinheiro, começa a fazer escavações. Tá bom, ele foi, viajou, ele achou o terreno, mas ele não tinha dinheiro para comprar o terreno. Então ele tentou num banco, o banco não quis emprestar, tentou no outro. Eu não sei, ele deu um jeito, ele conseguiu no final o dinheiro e começou a escavar. E o Rebbe tinha dito a ele que em 5 anos ele ia virar muito, muito rico, milionário, alguma coisa assim. Ele começou a escavar. Depois de 1 ano, ele achou uma mina de ouro. Achou uma mina de ouro muito grande. E aí ele ficou milionário. Ele pagou dívida de vários rabinos do mundo inteiro, ajudou muitas sinagogas. Ele virou um milionário. E continuou, só que isso depois de 1 ano, não em 5 anos. Continuou escavando. Parece que no final dos 5 anos, aí sim, ele achou a mina de diamantes. E virou muito mais ainda. O time da Austrália, que ele tinha lá na Austrália, beisebol, aqui no Brasil é futebol, lá na Austrália o pessoal gosta de beisebol. Então o Corinthians da Austrália andava com a propaganda dele, da empresa dele. Ele virou um dos caras mais ricos da Austrália. Depois ele entrou isso durou um tempo, vários anos. Depois de uns anos ele entrou no mercado, na ação, pregão, bolsa, e aí ele perdeu o dinheiro. Ele caiu, perdeu muito, muito dinheiro, parece. Hoje em dia ele tem, mas não é já o que era antigamente. Um homem rico, mas não é tanto. Enfim, mas esses são pequenos exemplos de coisas que o Rebbe ele via e a coisa acontecia. Vai para lá, não, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo. Ok? Então o Rebbe, quando ele falou que a profecia continuou através dos seus alunos, era óbvio que ele estava se referindo a si próprio. E logo depois ele falou, e a nova profecia é Otot Kumt Mashiach. Ele falou uma frase em Yiddish que significa logo, logo o Mashiach está chegando. Então hoje em dia o que acontece? Nós não temos uma data, nós temos uma profecia. Uma profecia de que Mashiach está chegando. Sendo uma profecia, isso é irrevogável. Sendo uma profecia boa, isso vai acontecer em breve. Então, em 1990, desencadeou um processo, e o Rebbe ele confirmou isso em 91, falando dessa profecia, de que já estamos numa época de que, bem breve, se Deus quiser, nossa geração, a gente vai ter o mérito da revelação do Mashiach, se Deus quiser. E não é mais uma data que está prevista, já é uma profecia, algo que irrevogável, certo? Uma profecia de um profeta muito grande. Sim, desculpa. Nesse mesmo pronunciamento do Rebbe, o Rebbe explicou o que está escrito no Talmud, que quando foi destruído o templo, a profecia se elevou do povo judeu. O que significa se elevou? Então o Rebbe fala, não está escrito que se anulou, está escrito se elevou. Se antes, para uma pessoa ser um profeta, ele tinha que estar 8 centímetros acima do solo, hoje, para ser um profeta, ele tem que estar muito mais elevado. Ou seja, se uma pessoa naquela época,
uma pessoa um pouquinho mais elevada espiritualmente conseguia atingir níveis de profecia, porque quando o templo estava presente, a divindade estava mais próxima da terra, estava mais revelada. Então a pessoa que se elevava um pouquinho, se transformava num profeta, tinha visões, Ruach HaKodesh, visões espirituais. Hoje em dia, como a divindade ela está menos em evidência, porque o templo não está presente, uma pessoa, para ser um profeta, ele tem que estar muito mais elevado, certo? Então isso que o Rebbe explicou, e depois ele explicou que o Rebbe anterior era um profeta, e que ele também. Então o nível da profecia do Rebbe era um nível tão grande quanto dos profetas que nós vemos no Tanakh. O profeta Samuel, Moisés, como Moisés nunca teve, está escrito, certo? Mas como o nível desses profetas, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o nível do Rebbe não era inferior ao desses profetas. Um homem muito, muito, muito elevado. Quem teve contato com o Rebbe podia sentir isso. Chegava perto dele e se sentia uma coisa muito forte. Era era algo muito especial. Certo? Então, isso aí. Ok, então continuando. Vamos ler mais um pouquinho. Vou pular o 3, que eu quero terminar hoje. Tá? E o 3 depois vocês podem ler. 4. Os sábios e os profetas não desejavam a era messiânica para governar sobre o mundo inteiro, dominar os reinos. Não é para isso que a gente espera o Mashiach. Nem para ser exaltados pelas nações, nem para comer, beber, estar alegres. O que a era messiânica vai trazer de bom? Mas somente para estar livres para envolver-se com a Torá e sua sabedoria, sem que ninguém os oprimisse e perturbar-se, para poder merecer a vinda no mundo vindouro, como explicamos em Hot Shuvah. Aqui vou falar uma coisa interessante também, que existem duas opiniões entre os sábios, entre o Maimônides e o Narmânides, sobre a era messiânica. O Maimônides ele fala que a era messiânica não é o final. A era messiânica é uma era onde os corpos estarão dentro das almas, nesse mundo. É a época que eles vão receber toda a recompensa de tudo o que foi feito durante todo o trabalho que foi feito antes da era messiânica. E depois disso, fala Maimônides, vai ter uma segunda era, que aí sim vai ser a era só de almas, não de corpos, e esse vai ser o objetivo final, uma era eterna. Ele fala, os corpos, eles são finitos, eles não podem ser eternos. Então a era messiânica é uma era passageira, e a era eterna vem depois. Narmânides diz, não. Narmânides vem um pouco depois do Maimônides, também era um grande sábio, grande tzadik. Ele fala que a era final será a era messiânica, a era de almas e corpos aqui embaixo. Teremos a ressuscitação dos mortos, todos os mortos voltarão, certo? Esse é um dos princípios da fé judaica. Isso vai ser a era final. De acordo com a Kabbalah e a Hassidut, que traz o veredito, será que isso vai ser a era final? Não como ele traz aqui. Aqui ele traz que na era messiânica a gente vai poder se dedicar ao serviço divino somente para merecer a vida do mundo vindouro. Então a gente sabe que no final não vai ser assim. O final vai ser a era messiânica mesmo, o objetivo final da criação. Ok? E aí, 5. Nessa era não haverá nem fome, nem guerra, nem inveja, nem brigas, porque o bem emanará em abundância. Isso está escrito no Tanakh, na Torá, que Deus, está escrito assim, eu vou banir, vou extirpar o espírito de pureza da face da terra. Então a gente não vai ter mais o lado mal. As pessoas não vão ter mais o lado mal, não vai ter o mal no mundo. Então por isso, como não vai ter o mal no mundo, não vai ter guerras, não vai ter briga, não vai ter disputas, porque o bem vai emanar em abundância e todas as delícias estarão disponíveis como pó. Ou seja, assim como tem duas explicações, ok? Vai ter abundância como o pó da terra. Hoje em dia ninguém vende pó, ninguém vende areia do mar, ok? Por quê? Porque é tão abundante, você vai e pega. Na era messiânica vai ter uma abundância muito grande que ninguém mais vai se preocupar com a parte material. Vocês sabem, essas pessoas muito, muito ricas, às vezes não sabem muito o que fazer com dinheiro até. Eu falo para eles que eu sei resolver o problema deles.
Mas tem gente assim, tem gente, eu já escutei, que eles chega uma hora que perde valor, você não sabe mais em que gastar, né? Então é como o pó da terra. Então assim também, eu já escutei isso de um construtor. Ele veio e falou para mim: já tenho o carro que eu quero, já tenho o apartamento que eu quero, já tenho a casa de praia que eu quero, já tenho isso. O que mais eu preciso? Ele falou. O negócio é só fazer o bem, ele falava. Isso é um dos sinais da era messiânica. Por quê? Porque quando a gente vê, historicamente, nunca teve a abundância que teve hoje em dia, na face da terra. Existiam pessoas ricas, mas não como tem hoje em dia. E normalmente a fome era literal. Existiam pessoas famintas por comida. Hoje em dia, mesmo pessoas homeless, pessoas pobres, tem muitas e muitas organizações que cuidam deles. É difícil você ver realmente uma pessoa que não tem. Tem muitas organizações que são cuidados, e a grande maioria da população não é uma população faminta. Antigamente não era assim. Antigamente, a gente não precisa ir muito longe, 200, 300 anos atrás, existia fome no mundo. Existiam misérias muito grandes. Hoje em dia a abundância está chegando. Certo? Existe ainda, não falo que não. Existe na África, existe em outros lugares. No Brasil também, no interior. Mas proporcionalmente ao que era antigamente, é muito diferente. Certo? Hoje a quantidade de pessoas ricas que existem no mundo é muito maior que existia antigamente, onde o poder era centralizado na mão de poucos. E hoje não é bem assim. Então isso é um dos indícios da vinda do Mashiach. Quando chegar o Mashiach, aí vai ser como pó, toda a riqueza. Existe uma outra explicação que fala assim, que todas as delícias estarão disponíveis como pó. Hoje em dia ninguém quer comer pó, ok? Você não vai comer pó. Só uma pessoa com anemia come areia, certo? E olhe lá. Mas quando chegar na era messiânica, todas as iguarias vai ser que nem pó. Ninguém mais vai querer mousse de chocolate. Irsa, não quero. Isso é sorvete de creme, estrogonofe de não sei o que, de salmão. Vai ser que nem pó. Todo mundo vai querer só o quê? A parte espiritual. Isso vai ter valor. Como está escrito em outro lugar, como é que é a linguagem? Quando chegarás o dia onde não mais serás faminto por pão, nem sedento por água, mas sim por ouvir a voz do Eterno. Assim disse Deus dos exércitos. Tem um versículo que fala assim. Então isso era messiânica. A única preocupação do mundo inteiro será somente conhecer a Deus. Aí sim a gente vai estar preocupado, né? Em conhecer a Deus. Não conheço ainda direito. Conhecer mais e mais. Os israelitas, portanto, serão grandes sábios e conhecerão os assuntos ocultos e atingirão o conhecimento do seu Criador na medida possível da capacidade humana. Como está escrito, a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Todo mundo, ou seja, na medida da capacidade humana, todos nós vamos tentar entender o Criador, e a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Você olha para o mar, você só vê água. Você vai olhar para a terra, você só vai ver conhecimento de Deus. Você vai ver divindade para o mundo, por todos os lados. Isso, se Deus quiser, vai culminar com a revelação do Mashiach, se Deus quiser, em breve, em nossos dias. Amém. Muito bem. Legal? Agora vocês. O que vocês me contam, pessoal? Eu gostaria de... Eu anotei 3 perguntas. Uhum. Então, na era do Mashiach, a ressurreição dos mortos. Ok. Se não existe morte, né? A gente sabe que a gente reencarna várias vezes. Essa ressurreição dos mortos seria a luz sobre as trevas das pessoas? Não, ok. Acho que significa? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Ok, primeiro, a ressurreição dos mortos é literal. O defunto vai levantar, assim, literalmente, ok? Mas, o corpo físico. Cadê a alma? Boa pergunta. Talvez a sua pergunta, deixa eu ver se eu entendi, é assim. A pessoa, vamos dizer que na primeira encarnação,
ele foi o Abrão, na segunda ele foi o Isaac, e na terceira ele foi chamado de Jacó. Qual dos três vai levantar? É isso? Essa é a pergunta? E, por exemplo, e se tiver... E as almas que estão encarnadas? Tem uma dúvida nisso, porque a gente não tem várias encarnações? Encarnações, sim. Então, a ressurreição ok. dos mortos, a alma está ali parada naquele, é isso? Não, boa pergunta, entendi. Digamos que a alma voltou, então agora o Jacó está vivo, e o Isaac vai levantar como? Sem alma? Né? Tem aquele filme A Volta dos Mortos Vivos, né? Vai ser zumbi, será que vai ser zumbi? Então, assim, essa pergunta fizeram para o Rebbe lhe deu uma explicação que funciona assim. A alma, quando ela é dividida em várias partes, ok? Eu vou falar no caso do povo judeu, que isso eu sei, posso explicar. No caso do Bnei Noach deve ser semelhante, porque na Kabbalah Arizal ele fala de uma alma judaica. Então, assim, um judeu ele tem 613 preceitos. A alma dele é dividida em 613 partes também, cada uma referente a um preceito. Então ele fez um preceito, guardou o sábado, aquela parte da alma referente ao sábado está iluminada, por exemplo. Fez um outro, aquele está iluminado. Então, Abrão faleceu, 90 anos, chegou lá em cima, aí analisaram e falaram, olha, muito bem, o senhor fez 200 preceitos, mas falta 413, meu amigo. O senhor vai ter que voltar. Então ele volta no Isaac. Só que isso que ele volta no Isaac, volta somente 413 partes da alma. Aquelas 200 partes que já estão completas, já estão consertadas, ficam lá em cima. Não precisam voltar de novo. O Isaac vive com uma alma de 413 partes. Uma vida normal, ele nem sabe que ele só tem parte de alma. Por quê? Porque a alma é diferente do corpo. O corpo, você corta a mão, corta o pé, Deus nos livre, ele fica aleijado. Uma alma, não. Cada parte da alma é composta de outras 612 partes. Então, mesmo uma partezinha da alma só, ela consegue dar vida ao corpo inteiro. E a pessoa não sente, aprende, que ela está com a parte menor da alma. Então, Isaac voltou com 413. Aí ele vive, voltou lá em cima, puxaram o extrato dele e falaram, meu amigo, você fez 300, mas somente 100 novas, 200 você já tinha feito. As mesmas, você repetiu. Então tem que voltar de novo. Mas aquelas 100 ficam lá em cima. Aí Jacó nasce com 313. Quando eles voltarem, o que vai acontecer? Eles vão voltar, cada um com a parte da alma que foi consertada no corpo dele. Entendeu? Então não tem problema. Não vai ter zumbi, volta de morto-vivo, nada disso. Nossa, então. E aí quem é a segunda e a terceira pergunta? A segunda é o seguinte: se a gente, conforme a gente vai reencarnando, a gente vai melhorando, vai consertando, né? Vai deixando de errar o que a gente errar. Por exemplo, hoje a gente está no ano 2013. Existem pessoas que fazem coisas bizarras, né? Assassinos, ladrões, estupradores, pessoas que eu olho para essa pessoa e me pergunto, essa pessoa já reencarnou uma vez, ela consertou o quê? É assim. Ok, eu vou te explicar. Então, assim, a pergunta dela é se a pessoa vai reencarnando, então como é que... Eu estou te repetindo para o pessoal aqui do vídeo, talvez não escutou. A tendência seria melhorar, né, com uns anos. A tendência, a princípio, quando a pessoa volta, é melhorar. Por que ela continua fazendo besteira? Então, assim, o livre-arbítrio existe. Deus, ele dá a chance para a pessoa, mas Deus não coloca para ele que ele vai melhorar de qualquer jeito. Deus dá a chance. Tem um versículo em Kohelet, Eclesiastes, que fala assim, Shalosh ad arba pamim ingaver, 3 ou 4 vezes no homem. E o Arizal, ele explica desse versículo que é dado para a pessoa consertar um determinado erro 3 a 4 vezes no homem. Porque daqui em diante, Deus reencarna ele no reino vegetal animal. Porque aí ele é um sofrimento para a alma, e isso limpa a alma sem que ele possa fazer mais pecados. Às vezes a pessoa vem, ela reencarna, e ela não conserta. 3 vezes, 4 vezes, aí Deus fala, não tem mais jeito, ele vai, para poder consertar o que ele fez, vai ter que ir no reino vegetal, reino animal. Vou te contar uma história.
Tinha, na época, a história de Purim. Purim foi uma festa que tivemos 2 semanas atrás, da Esther, do livro de Esther, ok? Então, o livro de Esther tem um trecho no início que fala assim: a esposa do rei Assuerus, ela se chamava Vashti, ok? Ela era uma perversa, uma mulher muito má, ruim, índole má. O que ela fazia? Ela chamava meninas judias no palácio dela, no sábado, no Shabat, e obrigava as meninas judias a fazerem trabalhos proibidos a elas no Shabat, costurar, cozinhar, não pode, a gente não faz isso no Shabat, e obrigava as meninas a fazerem isso no Shabat, mas com detalhe, sem roupa, despidas, para passar vergonha. Elas eram obrigadas a fazer isso. Então, como é que foi o castigo dela? O rei Assuero estava bêbado, junto com os ministros. Os ministros estavam discutindo que mulher era mais bonita. Um falava que são as persas, outro falava que eram não sei da onde. Ele falou: a minha é da Babilônia, a Vashti, eu trouxe da Babilônia, ela é mais bonita. Começaram a rir do rei. Não, na verdade, falou: vou mostrar para vocês. Manda ela vir aqui nua, para mostrar a beleza dela. E só que aí ela no primeiro momento não quis vir nua, e o rei ameaçou que se ela não viesse, ele ia queimá-la, ia mandar matar. Ela quis vir, mas aí apareceu no corpo dela uma opção de manchas, lepra, e ela não podia ir assim, porque aí o rei ia matar ela mais rápido. Então ela não foi, aí o rei matou ela. O Arizal conta que isso que ela não quis vir nua e foi morta por causa disso, foi o início do conserto da alma dela. O início do conserto da alma dela, porque ela obrigou as meninas judias a se despirem, então começou a consertar. O outro pecado que ela fez, que ela obrigou as meninas judias a profanarem o Shabat. Então, como é que foi o conserto? Então, explica o Arizal, tem uma história no Talmud de um homem, um judeu, que tinha uma vaquinha. E essa vaquinha guardava o Shabat, guardava o sábado. Ela trabalhava de domingo até sexta, mas no sábado não trabalhava. Por quê? Está escrito na Torá: Leman yanuach shorcha v'chamorcha v'avdecha, que vão descansar o seu boi, o seu jumento, o seu escravo, o seu servo. Então ela era um boi de um judeu, ela não trabalhava no Shabat. Ela ficava no celeiro dela, ficava no curral, descansava, não trabalhava. Bom, um dia esse dono ali teve que vender essa vaca, e vendeu para o vizinho dele, que não era judeu. E a vaca trabalhou muito bem de domingo a sexta, mas chegou no sábado, ela estava acostumada a não trabalhar. Ela não foi trabalhar. O dono puxava ela, e ela não saía do lugar. E como o dono começou a chutar ela, ela não saía do lugar. O dono foi pegar um chicote, bateu na vaca, a vaca não saía do lugar, não queria trabalhar. Como ainda estava no período de garantia, ele foi reclamar com o judeu que vendeu essa vaca, que não quer trabalhar. Ele foi lá no vizinho e falou: escuta, essa vaca que você me vendeu não trabalha, não quer trabalhar. Aí o judeu caiu a ficha, não quer trabalhar porque é Shabat. O judeu foi na vaca, e o judeu falou alguma coisa no ouvido da vaca, devia ser um tzadik, e a vaca começou a trabalhar, foi trabalhar no sábado. E o não-judeu ficou bravo, falou: não, eu não posso todo sábado então trazer o senhor aqui para fazer bruxaria no ouvido da minha vaca, não sei o quê. E o judeu respondeu, falou: olha, meu amigo, calma, agora ela vai trabalhar todo sábado. Por quê? Porque eu já expliquei para ela que agora ela pertence ao não-judeu, ela não precisa mais descansar no sábado, ela pode trabalhar. E esse homem, esse fazendeiro não-judeu, ele começou a pensar, falou: puxa vida, essa vaca, ela sofreu muitos, foi chicoteada para não trabalhar no Shabat, então e eu? Começou a se interessar, e ele começou então a comer comida kasher, ele começou a estudar a Torá, ele virou judeu, esse fazendeiro. E ele era tão empenhado nos estudos, era um homem tão inteligente, que ele virou um grande sábio, até o ponto que os ditos dele estão mencionados no Talmud. E o nome que ele recebeu era Rabbi Hanania, e no Talmud mencionam ele como Rabbi Hanania Bar Tardion, Rabino Hanina Bar Torta, Rabino Hanina, filho da torta. Torta em aramaico é vaca. Rabino Hanina, filho da vaca. Esse é o apelido que ficou nele.
Que através da vaca ele virou judeu, virou um rabino. Então, fala o Arizal que a alma da Vashti reencarnou nessa vaca. E aí completou o conserto da alma dela. A vaca, ela teve que guardar o Shabat dentro de uma vaca para consertar o que ela fez com as meninas judias, que ela forçou as meninas a profanarem o Shabat. E a última, o que vai acontecer na vinda do Mashiach com as almas que ainda não estão elevadas? Né? Porque a luz é muito forte, né? Ok. Não, assim, está escrito que quando o Mashiach virá, se Deus quiser em breve, então a gente não vai ter nosso lado animal, só nosso lado divino, nossa parte boa. Então todas as almas, no fundo, são boas. Existem, está escrito nos profetas, algumas coisas que eles vão se esconder das fendas das rochas pelo medo do eterno. Quando está escrito o seguinte também, que Deus vai tirar o escudo do sol e os perversos eles sofrerão com isso e os justos eles se regozijarão com isso, está escrito. Isso é alegoria. O sol representa aqui o Deus, está escrito que Shemesh Magen Havai Elokim, que assim como o sol tem escudo, o Havai tem Elokim. Elokim é o nome de Deus que esconde Deus, que esconde Havai. Então, quando o Mashiach chegar, esse Elokim não vai mais esconder o Havai, esse nome Elokim não vai esconder o Havai, vai se revelar. Então, aí, aqueles que estiverem preparados vão se regozijar. Mas assim, Mashiach é bom, ele não vem castigar ninguém. E mesmo aqueles que talvez no primeiro momento vão se esconder, eles vão também passar um processo de conserto. Que o fim é só bom. Sabine, Sim, Leandro. ainda dentro da primeira pergunta, como é que vai ficar esse negócio? Se três partes da mesma alma estiverem presentes, não são a mesma pessoa? Sim, no fundo todos nós somos uma coisa só, no fundo, lá em cima. Essa história de amar ao próximo como a si mesmo. Uma pessoa que ele se espiritualiza um pouquinho, aí ele está mais próximo de cumprir esse preceito, de amar ao próximo como a si mesmo. Porque lá em cima é a mesma coisa. Os corpos dividem as pessoas. Entendeu? Mas no fundo somos um. Então, na realidade, vai ser a mesma coisa. Essas três almas, como o senhor deu o exemplo aí. Na origem, é a mesma pessoa. É a mesma alma. E quando você vai subindo mais, cada vez mais as almas vão se fundindo, vão se ligando, conectando. Até que lá em cima a origem é uma só. Legal. Eu estava numa praça de alimentação essa semana e eu estava me alimentando e eu comecei a olhar em volta, cheio de gente, e eu fiquei pensando, se eu pudesse olhar com os olhos espirituais, será que aqui tem mais luz? Será que tem muita escuridão aqui no meio? Porque eu acredito que quanto mais luz, ela vai irradiar para todos, né? Uhum. Todos vão sentir. Uhum. Aquela paz, aquela coisa. Uhum. Eu acho que é por isso que é importante a gente estar melhorando para a gente estar contagiando o mundo todo. Né? Com certeza. Aquilo que a gente tem dentro de nós, a gente irradia, a gente expressa. Está escrito que quando o Isaac, o patriarca Isaac, foi dar a bênção para o Jacó e para o Esaú, então quando entrou o Esaú, está escrito que ele viu o inferno aberto embaixo dele. Porque Esaú era um perverso, então ele sentiu muito mal. Quando entrou o Jacó, está escrito que ele sentiu o cheiro do paraíso. Então a pessoa transmite aquilo que ele tem, aquilo que ele é. Como que ele foi enganado? Se ele sentia isso? Deus quis assim, que isso fosse dessa maneira.
tem motivo pela Kabbalah, por que Jacó tinha que enganar? Jacó podia explicar para o pai também, que seria mais interessante. A própria esposa, Rebeca, queria que o Jacó recebesse as bênçãos. Eles podiam explicar, mas ele precisou enganar. Tinha um motivo. Mas outro dia a gente fala sobre isso. isso. Da parte de Jacó, eu digo da parte de Isaac. Como que Isaac se permitiu ser enganado? Se ele sentia que Esaú era diferente de Jacó, né? Como que ele chegou, passou a mão na pele de ovelha e falou, então esse a mão é a mão de Esaú, a voz é a voz de Jacó. Porque assim, por que ele queria abençoar o Esaú e não o Jacó? Ele sabia que Esaú era um perverso. Porque primogenitura, né? É porque pela primogenitura, mas se é um perverso, pula ele, arruma um jeito. Não, por que ele queria abençoar o Esaú? Porque ele sabia que o potencial que o Esaú tinha era muito grande. Se ele conseguisse transformar o Esaú em bom, ele ia ser mais que Jacó. Então por isso que ele queria dar bênção para Esaú tentar essa transformação.